As características dos canais que carregamos são as padrão, o que significa que tanto graficamente quanto em termos de configurações de alarme, elas são neutras. O que faremos hoje, em vez disso, é personalizar cuidadosamente e de forma atenciosa as diversas características, como a cor específica, a espessura das linhas ou outros aspectos gráficos importantes, bem como as condições de alarme ou realce para sinais escalares e analógicos, garantindo que cada ajuste seja feito sob medida para as nossas necessidades. Os atributos do canal podem ser modificados selecionando-os primeiro da lista de canais, geralmente com um duplo clique na entrada individual do canal, o que então abre a janela de atributos para ajustes adicionais, permitindo que você faça as alterações necessárias. Principalmente na parte superior do ecrã, são exibidas as características gráficas, aquelas funcionalidades específicas que afetam a aparência visual ou gráfica geral do próprio osciloscópio, enquanto estas aqui, em contraste, dizem mais respeito ao funcionamento e operação das funcionalidades de alarme, ou ao realce e ênfase nos canais escalar e analógico, respectivamente. Para cada canal individual, portanto, podemos selecionar, por exemplo, a cor, assim como a espessura da linha com que é exibida, o tipo específico de linha dependendo do que queremos ver, e também os valores máximos e mínimos, onde o máximo representa a borda superior do osciloscópio e o mínimo representa a borda inferior do osciloscópio. Além disso, essas configurações permitem uma personalização mais precisa, garantindo que cada canal seja exibido exatamente como necessário para a nossa análise. Neste caso, falando do TPS, podemos, por exemplo, definir o valor de 110 como limite superior e o valor de -10 como limite inferior para nos permitir ver a linha mesmo com o acelerador fechado. O único parâmetro de exibição que é mostrado na parte inferior da interface é a referência, que é essencialmente a opção de aplicar uma linha de referência, geralmente representada como uma linha tracejada para a seção do escopo. Esta funcionalidade pode ser particularmente útil para a compreensão e análise de como o canal se comporta, não só em termos dos seus valores mínimo e máximo, mas também no que diz respeito a um parâmetro ou valor intermédio que possa ser de interesse. Neste caso, após termos aplicado as propriedades dos atributos ao TPS, podemos constatar de imediato pela legenda que o TPS realmente ficou vermelho, com uma linha grossa com espessura de 5, e como podem observar claramente, além disso, a escala de exibição agora vai de -10 a 110, e a referência está definida em 50, exatamente como especificado nos atributos. Uma coisa importante a ter em mente é que os atributos pertencem ao canal e não à janela. Portanto, tudo o que fazemos no canal é então refletido na janela de escopo ou nas janelas de escalador ou analógicas, dependendo da característica. Há também um atalho útil que dá acesso rápido ao Scope Display por este ícone, geralmente encontrado na barra principal ou interface do aplicativo. Clicando neste ícone, você abre a janela de Scope Display. Nela, os atributos dos canais são coletados, organizados e resumidos. Isso facilita a revisão e o gerenciamento das propriedades e configurações de cada canal, garantindo que todas as informações relevantes estejam disponíveis em um só lugar para ajuste e referência eficientes. Este recurso nos oferece uma vantagem significativa, pois nos permite, por exemplo, não só modificar aspectos específicos, mas fazê-lo com maior velocidade e eficiência. Ao permitir-nos selecionar e ajustar rapidamente as características ou propriedades que desejamos aplicar, podemos adaptar as configurações a cada canal individual. Isso significa que, em vez de passar por um longo processo de alteração de configurações uma a uma, otimizamos nosso fluxo de trabalho e garantimos que cada canal receba os ajustes precisos de que precisa. Assim, nosso processo geral fica muito mais flexível e responsivo às nossas exigências específicas. Como te mostrei antes, depois de mudar a temperatura da água se tornou uma linha azul grossa agora. Neste caso, como já foi mencionado anteriormente, os atributos pertencem ao canal e não à janela. Se eu abrir a lista de canais na estrutura em árvore, consigo verificar que o que defini nos atributos de escopo está devidamente refletido, foi copiado ou, em todo caso, faz parte integrante do canal individual. Então, depois de termos modificado os atributos do TPS da água, agora vamos observar como a visualização se apresenta com o novo escopo,
Como podem ver, o TPS está muitas vezes vermelho, a água está muitas vezes azul, mas não como uma linha sólida, e sim como uma linha tracejada. Então, como vimos, modificamos as propriedades gráficas do osciloscópio. Agora, vamos dar uma olhada nas propriedades dos canais, tanto no ambiente escalar quanto no ambiente analógico. Neste caso, os atributos podem. Para acessar os atributos do canal, eu preciso navegar pela árvore com um duplo clique. A janela de atributos gráficos se abre. Na lista das 6 opções que temos logo abaixo, podemos, em vez disso, especificar as funções de realce a partir de um ponto de vista tabular ou escalar. Para realizar modificações neles, precisamos escolher a opção apropriada, se for o caso. A partir do menu suspenso, podemos definir o tipo de opção que desejamos ativar. A referência aplica-se apenas ao escopo. Para escalares, por outro lado, temos a opção de destacar apenas o nome, o que significa chamar a atenção especificamente para o rótulo ou identificador do valor escalar, ou ativar um aviso. Este aviso assume a forma de um destaque amarelo de pré-alarme, que serve como uma pista visual para indicar que um certo parâmetro está a aproximar-se de um valor crítico. Para habilitar este recurso, precisamos definir uma condição específica que ativará o alerta e um valor limite para ela, para determinar quando o destaque deve surgir. Assim, por exemplo, se a temperatura da água estiver acima, digamos, dos 90 graus Fahrenheit, ou no caso de uma condição de alarme, onde se atinge um limiar de perigo. Uma vez que tenhamos definido clara e completamente esta configuração, poderemos então confirmar nossa escolha com certeza. Contudo, observe que só será exibido quando eu reativar o tempo real. Então, até lá, as alterações não serão visíveis. Após termos cuidadosamente confirmado todos os atributos, podemos ver claramente que a temperatura da água possui o atributo de destaque. Isso é bastante evidente, pois o fundo agora ficou completamente verde, indicando assim o seu status de destaque. Ao se proceder a uma modificação durante a operação normal, o canal pode alterar o seu valor caso seja exigido, ou se mostre necessário e atingir os limites que nós estabelecemos como alarmes. Nessa situação, podemos observar que o aviso de alerta amarelo é acionado tanto na forma de um fundo amarelo no indicador escalar, quanto como um alarme amarelo para a respectiva função analógica. Quando a função de alarme principal é ultrapassada, o fundo do canal adquire uma coloração vermelha, o que indica uma situação de perigo iminente, e o ícone do alarme também se acende em vermelho, alertando para a mesma condição de risco. As condições de alarme e de perigo que são definidas no painel de instrumentos não causam interferência no funcionamento do motor, uma vez que são apenas eventos gráficos. Só mais uma coisa que eu queria dizer. Uma característica uma funcionalidade única que só a janela escalar realmente permite é a capacidade de reordenar a sequência dos canais, em qualquer ordem que você desejar, como preferir. Ou seja, você pode carregar os canais de que precisa nessa janela, dando-lhe a flexibilidade de trabalhar apenas com a informação que é mais relevante para a sua tarefa atual. Mais tarde, se decidir que a ordem dos canais não é aquela em que os selecionou originalmente, mas sim a que lhe for mais conveniente, poderá reorganizá-los facilmente. Por exemplo, se você notar que uma sequência diferente facilitaria comparar ou monitorar os canais, você pode simplesmente ajustar a ordem deles para se adequar às suas preferências, garantindo que a interface permaneça conveniente e eficiente para o seu fluxo de trabalho.